Grande Deus e poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso. Tu és, ó Pai, digno de toda honra, digno de toda glória e majestade, pois somente o Senhor é Deus, o único e verdadeiro Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo me coloco na Tua presença, primeiramente para agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, pela sua misericórdia que se renovou nesta manhã. E assim todos os que estão aqui juntamente comigo, nesta oração, eu rogo ao Senhor por nossas vidas, ó Pai. Peço a Ti, ó Deus, encarecidamente em nome de Jesus, que nos perdoe, pois somos falhos, somos fracos e somos pecadores, ó Pai. Ainda erramos, ainda falhamos, praticando obras que desagradam e que desonram o Teu santo nome. Perdoa o pensamento impuro, perdoe os desejos maus, perdoa os pecados de lábios, perdoa aquilo que ouvimos que não Te agrada, perdoa o que praticamos com nossas mãos, perdoa os nossos pés que são ligeiros para praticar pecado. Perdoe, Senhor, tudo aquilo que desonra a Ti, mas que ainda tem habitado em nós. Perdoa, Senhor, purifica-nos, limpa-nos de toda maldade, limpa-nos de todo pecado, limpa-nos de toda maldição, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já enviou o Teu Filho para morrer por nós naquela cruz no Calvário. O Senhor condenou o Seu Filho em nosso lugar, ó Pai. Nós não merecemos. Nós nunca seremos dignos de tal sacrifício, Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor prova o Seu próprio amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, conforme está escrito em Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 8, Pai. Por isso queremos Te agradecer, queremos Te exaltar, porque em verdade o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado do laço do passarinheiro, tem nos livrado do homem violento, tem nos livrado de toda intenção maligna. Peço, Senhor, que continue nos protegendo, nos guardando, porque eu sei que o Senhor é Pai, que o Senhor é amigo, que o Senhor é Deus e acima de tudo é o justo juiz, majestade santa. Muito obrigado por esta oportunidade, por esse breve momento de oração. Peço ao Senhor, esteja conosco, guia-nos, ó Deus, nas suas santas palavras, pois carecemos do Senhor, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, o texto que fomos levados a escolher para a mensagem de hoje se encontra na carta que Paulo escreveu a Tito. Nós vamos começar no final do capítulo 1 e entraremos brevemente no capítulo de número 2, porque o texto se completa. Então, desde já, assim como sempre peço que vocês mantenham seus olhos fixos nos céus, com os ouvidos atentos àquilo que Deus quer tratar conosco nesta hora oportuna. Passamos a ler agora, título, capítulo 1, a partir do versículo de número 8, passamos a fazer essa leitura agora. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino, porque
Existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Louvado seja Deus por esta palavra. Essa palavra é viva, eficaz, ela é mais cortante do que uma espada afiada de 2 gumes e está apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Meus irmãos, estamos hoje vivendo numa era onde a liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade de se cultuar a Deus ainda nos é livre. Temos total acesso à palavra de Deus. Por isso devemos estar cientes que muitos, por reconhecerem isto, se introduzirão em nosso meio. Quando eu falo em nosso meio, eu falo no meio dos filhos de Deus, no meio dos crentes ou cristãos, e ao se introduzirem em nosso meio, tentam de várias maneiras inserir doutrinas contrárias às sã doutrinas, ensinos de demônios, ensinos que desonram e ferem o caráter de Deus. Por isso devemos estar atentos, por isso devemos ter contato com a palavra de Deus, para que possamos ficar apercebidos, atentos, para que não sejamos pegos de surpresa, porque a palavra de Deus, ela está aí. Temos total liberdade para meditar nela, para estudá-la, esquadrinhá-la. Quando não conhecemos as verdades, nós somos levados por qualquer vento de doutrina, somos levados para um lado e para o outro, assim como as crianças que não têm liberdade, onde são induzidas e levadas, movidas pelos seus guias. Assim nós não devemos ser meninos ou criancinhas no entendimento, mas devemos ser prudentes como a serpente, porém manso e simples como as pombas. Devemos ficar cautelosos para vivermos, ensinarmos e conhecermos as sãs doutrinas, a verdadeira palavra de Cristo. E o intento do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta para Tito, é para alertá-lo, porque os versículos anteriores a estes, no versículo 6 até o 7, Paulo fala assim com Tito, mostrando para ele como é que ele deveriam escolher os bispos, os presbíteros, os líderes para trabalhar com ele. Paulo falou que ele deveria escolher alguém que fosse irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, que não são insubordinados,
porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, iracundo, irado, não dado a muito vinho, não dado a bebedice, que nem fosse violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Pelo contrário, entrando no versículo 8, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e deve ter domínio de si. Irmãos, o conselho do apóstolo Paulo a Tito serve para nós em nossos dias, porque hoje basta que uma pessoa tenha um certo poder aquisitivo que ele agaria posições de honra no ministério. Quando eu falo posição de honra, não desmerecendo aqueles que verdadeiramente agariaram essas posições, mas muitos líderes, por causa da avareza, por causa da oferta e do dízimo deste irmão, por ser uma oferta gorda, eles colocam essa pessoa numa posição de honra para que essa pessoa não saia do seu ministério e assim continue contribuindo para as finanças dessa pessoa. Então devemos estar atento com essas coisas, atento para que sigamos os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, para assim selecionar, de acordo com a direção do Espírito Santo, homens para trabalhar no ministério de acordo com a palavra de Deus. E no versículo 8, Paulo está orientando, pelo contrário de quê? Dos homens presunçosos, dos iracundos, dos beberrões, dos violentos, daqueles que tinham mais de uma esposa, mais de uma mulher. O homem de Deus, para ser escolhido para o ministério, para o diaconato, para o presbitério, para ser um bispo, ou um pastor, ou um evangelista, ou um mestre, enfim, o homem de Deus, para ser escolhido para a obra ministerial, de acordo com o que Paulo está falando aí no versículo 8, deve ser hospitaleiro. O que é hospitaleiro? Ele recebe os irmãos na sua casa. A sua casa é aberta para ensinos da palavra, para receber os fracos na fé e assim guiá-los em toda a verdade. Ele deve ser o que? Amigo do bem. Ele não deve ser esse homem malvado, esse homem rancoroso. Quando se diz amigo do bem, é aquele que ama a justiça, é aquele que pratica o bem. Na sociedade onde ele vive, todas as pessoas dão um bom testemunho dele, que ele é um bom marido, um bom pai, um bom irmão, um bom funcionário na sua empresa. Ele deve ser assim, deve ser sensato. Quando se diz sensato, ele só dá conselhos espirituais, ele só dá conselho para o bem e não para o mal. Ele deve ser justo. Quando se diz justo, meus irmãos, é justamente o que essa palavra quer dizer. Ele não deve agir com leviandade, mas deve ser justo, deve ser verdadeiro. Ele deve agir sempre para a verdade, para a luz, para a justiça. Deve ser piedoso. O que quer dizer essa palavra piedoso? Não somente para os domésticos na fé, para os irmãos na fé, mas ter piedade daqueles que jazem na perdição. Deve ser piedoso com aqueles que carecem e necessitam de cuidado. Deve ter o quê? Domínio de si. É este homem controlado, ele tem domínio próprio, ele tem temperança, ele sabe agir com controle de si mesmo, nunca se altera, ele não grita, ele não se exaspera com as pessoas, mas é aquela pessoa controlada, tem domínio próprio, tem domínio de si mesmo. E outra coisa não menos importante, o versículo 9 está dizendo que ele deve ser o quê? Apegado à palavra fiel. Quando diz a palavra fiel, não é essas palavras compradas que nós percebemos nos dias de hoje, onde os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos evangelistas, os falsos ministros, eles pregam somente aquilo que agrada ao coração do ouvinte. É aquela pessoa que só prega para agradar os ouvidos, falam coisas gostosas, eles pregam que você irá triunfar, que Deus é com você por onde quer que você for, então não importa o caminho que você vai seguir, que Deus vai te honrar em qualquer caminho.
e esquecendo que Deus é quem deve ser o guia dessa pessoa. Essa pessoa deve andar de acordo com a palavra e deve ser fiel, apegado à palavra fiel. Ele deve pregar as verdades do Evangelho, ele deve pregar os conselhos do Evangelho, deve entregar todo o conselho de Deus, as bênçãos do Evangelho, sim, mas também as advertências, a santidade, deve ser pegada a todo o conselho de Deus, deve ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Se este homem que é chamado para o ministério, para liderar, ele não conhecer a palavra fiel, não conhecer a sã doutrina, como ele poderá exortar pelo reto ensino? Como ele poderá convencer os que contradizem este ensino? Por isso, a palavra de Deus nos ensina que homens, para estar na frente liderando, não devem ser novos convertidos, como diz o apóstolo Paulo, não neófito, para que não seja pego em armadilhas. Por isso, essa pessoa deve conhecer a palavra, não porque ele tem um poder aquisitivo, porque o poder aquisitivo dele não dá entendimento espiritual para convencer os que contradizem e para exortar pelo reto ensino. Por isso, devem ser pessoas preparadas, capacitadas, que conhecem a verdade do Evangelho, que vivem em santidade, que são irrepreensíveis de acordo com o que o apóstolo Paulo diz. Porque olha aí no versículo 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. No tempo do apóstolo Paulo, havia aqueles da circuncisão. Como nós sabemos, a circuncisão é quando se cortava o prepúcio, fazendo aliança da carne com Deus. Era uma aliança humana, onde a pessoa cortava parte do seu corpo, despojando parte do seu corpo, e assim tinha uma aliança com Deus. Então, na verdade, era uma obra feita pela lei de acordo com a carne. Então, aqueles que eram da circuncisão pregavam que deveria se aceitar Jesus, deveria receber Jesus como Senhor e Salvador, mas também deveria praticar todas as obras da lei de Moisés, que deveriam continuar praticando os sacrifícios de animais, continuar a guardar as festas de lua nova, a guardar tudo o que estava registrado na lei de Moisés. E assim perdiam-se tempos e tempos tentando fazer com que as pessoas fossem guiadas nas leis de Moisés e assim enganavam aqueles que não conheciam a verdade do Evangelho. Por isso devemos ter cuidado, porque mesmo hoje, em nossos meios, existem aqueles que dizem que nós devemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas que devemos guardar a lei de Moisés, mesmo nos nossos dias. Irmãos, a lei só veio para que nós, por meio da lei, conhecesse o quão depravado nós éramos, o quão pecadores nós somos, porque a palavra de Deus diz que a lei veio para dar o quê? Conhecimento do pecado, de acordo com o que Paulo escreve aos Romanos. Porque sem lei não há conhecimento de pecado, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Então a lei veio somente para mostrar o quão imundo, o quão sujo, o quão perdido nós estávamos. Mas Deus, por misericórdia, envia o seu Filho Jesus em semelhança à carne corruptível, porém sem pecado. É semelhante a essa carne nossa corruptível, porém ele é sem pecado, ele é incorruptível. Jesus não pecou. Então Jesus, vindo em carne, obedeceu todos os preceitos, todos os juízos, todos os mandamentos da lei de Moisés, para que ele fosse perfeito em tudo e se achasse e se acha ainda nos dias de hoje perfeito em tudo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
Por isso, meus amados, se Cristo viveu perfeitamente, foi habilitado por Deus para cumprir toda a lei de Moisés, nós não devemos cumprir a lei de Moisés hoje no sentido de nos salvar, no sentido de nos justificar perante Deus, porque a justificação não veio por meio da lei, mas veio por meio da fé. Porque aquele que crê em Jesus, este é que é salvo, e não aquele que pratica as obras da lei de Moisés. Por isso que naquele tempo da circuncisão estava contrário ao evangelho, estes hoje que ensinam a mesma coisa também estão contrários ao evangelho. Então, de acordo com o versículo 11, Paulo está dizendo que é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Oh, meus irmãos, quantos homens hoje e mulheres que estão nos púlpitos ensinando e pregando, só pregam cuja bênção que eles estão buscando é ganhar dinheiro. Essa intenção, de acordo com o texto, é vergonhosa. E eles fazem dessa forma, pervertendo o que? Casas inteiras, há templos, catedrais, casas inteiras sendo pervertidas, porque recebem ensinos que não devem. E esses homens com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Devemos ser cautelosos e quando aparecer em nosso meio homens e mulheres com essa torpe ganância, nós devemos expô-los para que eles se arrependam do seu pecado e passam a andar de acordo com a sã doutrina. Porque a palavra de Deus nos ensina nas 7 cartas que foram escritas às igrejas, de acordo com o que está em Apocalipse, muitos daqueles que estavam no meio do povo de Deus se diziam apóstolos, mas não são. E assim eles os exporam para a vergonha deles. E então no nosso meio devemos estar atentos para não sermos pegos em ciladas, em laços e assim cairmos no opróbrio, cairmos na vergonha como eles. Olha aí no versículo 12 que o apóstolo Paulo está dizendo, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Irmãos, estes homens só pensam nisso, onde o Deus deles é o seu próprio ventre, é aquele velho ditado, eles têm o rei na barriga, eles querem e precisam cuidar somente dos seus próprios negócios. Eles pregam palavras de lisonjas e de engano e assim pervertem a verdade e iludem os seus ouvintes, e esses caem em laços e sofrerão o dano, porque aqueles que não andar nas sãs doutrinas, nas verdades de Cristo, serão aniquilados e condenados no fim. E quando Paulo fala que um próprio profeta deles que diz, quer dizer o quê? Mesmo no meio deles, um dos profetas deles mesmos falaram que eles são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Estes falsos profetas nos dias de hoje são dessa mesma forma, sempre mentirosos, porque ensinam doutrina do diabo. São feras terríveis, porque não são homens piedosos. Quando precisam de auxílio, os seus ouvintes os procuram, nunca os recebem, porque o prazer deles está no dinheiro e não na piedade. São comilões preguiçosos. O prazer deles está no que comem, no que bebem. O prazer deles está em casar e se dar em casamento, até o dia que eles serão condenados no fim, porque estes homens nunca se arrependerão, porque assim como diz a palavra, eles são filhos da destruição, eles são vasos preparados para o dia do juízo, para o dia da ira, de acordo com o que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 9. Devemos estar cautelosos com este, para estarmos sempre naquele que é verdadeiro, naquele que é da verdade e da luz. Olha o versículo 3. Paulo está falando que aquele profeta disse a respeito deles, este testemunho é verdadeiro. Portanto, olha aí, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Por isso é que eu disse que quando estes falsos profetas surgirem, devemos os repreender severamente, expô-los ao vitupério, expô-los à vergonha, para que eles sejam sadios na fé,
para que eles se arrependam e venham para o caminho da verdade, para o caminho da luz, para o caminho da santidade. Por isso que Paulo está falando no versículo 3, que o testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desviam na verdade, porque esses falsos profetas, eles gostam de andar de acordo com o que a mente deles ensina para eles mesmos, não de acordo com as sagradas escrituras. Eles acham, porque dormiram com sua barriga cheia, porque são comilões preguiçosos, e aí teve um pesadelo, ou teve um sonho, e acham que teve uma visão, acham que Deus falou com eles em sonho, e assim aquilo que ele sonhou, eles ensinam na igreja como se fosse uma nova revelação, como se fosse uma nova verdade enviada de Deus. Mas na verdade nós sabemos que quando eles falam, não tem nada a ver com as verdades de Cristo, não tem nada a ver com a sã doutrina. Olha aí no versículo 15: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O que quer dizer isso, meus irmãos? Todas as coisas são puras para os puros. Por quê? Porque aqueles que são puros de coração, aqueles que têm a piedade encravada em seus corações, que nasceram de novo, que têm a mente santa, a consciência santificada pela palavra, todas as coisas são puras, porque o olhar de pureza habita neles. Eles não conseguem enxergar o mal nas coisas, eles não conseguem agir com impureza. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Irmãos, no nosso meio hoje, devemos ter cautela, porque às vezes, até mesmo no ambiente de trabalho, quando vamos conversar com algumas pessoas, às vezes você falando na inocência algumas coisas, as pessoas levam para o lado da impureza, levam para o lado da maldade. Por isso que está dizendo que nada para os descrentes é puro, porque a mente deles é impura, a consciência deles estão que corrompidas. E o mais triste é porque em nosso meio, no meio dos crentes, no meio dos cristãos, existem pessoas dessa maneira. Pessoas que têm a mente e a consciência corrompida. Eles não nasceram de novo. Têm aparência de cordeiro, mas quando abrem a boca falam como o dragão. É isso que a palavra nos diz. Devemos estar atentos, irmãos. Atentos, porque os dias estão se abreviando. O caminho à nossa frente está se afunilando a cada momento mais. A estrada que outrora já era apertada, agora tem se tornado uma senda, tem sido estreitada ainda mais. O laço está se apertando, o funil afunilando, porque a brevidade da vinda do Senhor jaz à porta. Devemos ser cautelosos para não sermos enredados com vários laços de engano, mas devemos estar firmados na sã doutrina. Olha aí o versículo 16. Esses homens que têm a mente e a consciência corrompida afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Lembra, irmãos, aqueles que querem trabalhar na obra do Senhor devem ser diferente desses, porque esses afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Eles dizem que conhecem a Deus, mas quando vão trabalhar na casa do Senhor, ou até mesmo no dia a dia, no seu ambiente de trabalho secular, ou no meio da família, ou em qualquer lugar que estão, tudo o que eles fazem negam que eles conhecem a Deus, porque se conhecesse a Deus, não praticariam o que praticam, não fariam o que fazem, porque o que fazem é vergonhoso até mesmo mencionar aquilo que eles fazem. Por isso é que são abomináveis, é por isso que eles são desobedientes, e é por isso que eles são reprovados para qualquer obra. Se ao selecionar pessoas para trabalhar no ministério, e as pessoas agem dessa maneira, a palavra de Deus já diz que eles são reprovados para qualquer boa obra. Portanto, devem ser colocados de lado e separados, para que aprendam a
andar de acordo com a palavra de Deus, que aprendam a ser perfeitos, para que possam assim serem escolhidos para trabalhar no ministério, para trabalhar na casa do Senhor. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Oh, meus irmãos, isso aí já é continuando o texto, já no capítulo 2. Quando está falando, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, Paulo estava falando para Tito ensinar a verdade, ensinar o caminho dos santos, o caminho de justiça, o caminho do temor, o caminho da piedade, o caminho da mansidão, o caminho das obras santas. Porque, irmãos, nos nossos dias têm sido escassos homens e mulheres de Deus que conhecem a doutrina pura de Cristo e andam nela. Por isso que devemos ensiná-lo com toda exortação, com toda a reverência, doutrina e ensino, para que possam ser aperfeiçoados e assim, quando os outros forem ensinados por este, você tem a consciência tranquila que eles ensinarão de acordo com a sã doutrina. O que seria a sã doutrina para nós hoje? Seria as verdades do Evangelho. Muita gente entende que doutrina é aquela igreja onde não pode, a mulher não pode usar saia, a mulher não pode usar cabelo curto, que a mulher não pode usar maquiagem, não pode pintar as unhas, que o homem tem que usar camisa de manga comprida, isso, aquilo, outro. Irmãos, isso aí não é doutrina, isso aí é santidade, isso aí é as pessoas que amam a Deus e não usam nada do que Deus lhes deu com indecência, mas querem andar de acordo com a luz, de acordo com a nova criação que foi feita na vida deles. Eles são regenerados, por isso eles são santos. E isso não tem nada a ver com sã doutrina. Sã doutrina tem a ver com o ensino. Então é com um ensino saudável. Um ensino saudável conduz as pessoas para a eternidade, para o céu. Mas a falsa doutrina fazem daqueles ouvintes 2 vezes mais dignos do inferno do que aquele que está ensinando. E porque eles têm a responsabilidade também de aprender a verdade e andar nessa verdade. Mas muitos têm deixado essas verdades de lado e andado de acordo com aquilo que eles querem, e assim têm pervertido a sã doutrina. No versículo 2 do capítulo 2 está dizendo: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Nós devemos entender que ainda existem hoje, no meio do povo cristão, os coronéis da fé, os delegados da cristandade. São aqueles homens, por já ter vários tempos de igreja, muitos anos no ministério, e acham que, por eles terem muito tempo na presença de Deus, que eles são mais importantes do que aqueles que estão chegando agora. Muitos homens e mulheres, por estar muitos anos na presença de Deus, agem dessa maneira. Aí aqueles que observam começam a questionar: mas se eles já estão há tanto tempo na presença de Deus, será que eles não aprenderam a ser piedosos? Será que eles não aprenderam a ser moderados? Será que eles não aprenderam com tantos anos de igreja a ser respeitáveis? Será que esses tantos anos de igreja não ensinaram eles a serem sensatos, a serem sadios na fé, a andarem no amor e na perseverança? Irmãos, quanto mais tempo de ministério nós temos que ser exemplos para aqueles que estão chegando. Aqueles que estão chegando agora têm que olhar para nós e ver que verdadeiramente nós nascemos de novo e ver que verdadeiramente somos filhos de Deus. E assim, aqueles que olharem para nós devem produzir neles o desejo de querer ser como nós, porque nós queremos ser como a Cristo. Então devemos andar na luz, andar na verdade, ser perfeitos, como é perfeito aquele que nos chamou. Não é porque eu sou um pastor, não é porque eu estou na casa de Deus há tanto tempo que eu sou mais importante do que aquele que chegou agora. Porque tem uma parábola que diz que o dono da fazenda saiu para chamar trabalhadores. Um começou a trabalhar às 6 horas da manhã,
outro 7, outro 8, outro 9, assim sucessivamente, até aquele que chegou na última hora do dia para trabalhar. Todos trabalharam, um trabalhou apenas 1 hora, e o que foi chamado primeiro trabalhou somente o dia inteiro. Trabalhou muito mais do que aquele que trabalhou 1 hora. Mas quando chegou no fim para receber os salários, todos receberam a mesma quantia, receberam um talento. Isso tem a ver com a vida eterna, meus irmãos. Não importa se você foi chamado no dia do arrebatamento, você foi chamado, aceitou Jesus agora, daqui 2 minutos Jesus volta, você vai receber a mesma vida eterna do que aquele que tem mais de 80 anos na presença do Senhor. Não importa o tempo que você trabalha, mas quanto mais tempo você está na presença de Deus, mais de Deus deve exalar da sua vida. As pessoas devem te olhar e te ver como um exemplo na casa do Senhor. Portanto, seja prudente, perfeito, como é perfeito aquele que te chamou. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por sua vida nessa hora em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por esta palavra, agradecemos ao Senhor por suas ricas misericórdias que se renovaram nessa manhã, agradecemos e pedimos que nos guie nessas verdades, que nos guie na sã doutrina, que nos ajude a perceber os falsos ensinos e assim expor ao vitupério, expor aqueles que estão ensinando errado, para que possam ser sadios na fé. Nos dê essa ousadia, essa coragem, para que todos nós possamos ser perfeitos, assim como é perfeito o Senhor que nos chamou. Agradecemos ao Senhor por este momento especial, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos ao Senhor que nos guarde da provação, que nos fortaleça e que nos ensine a andar em amor, em santidade. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Que assim seja. Amém e graças a Deus.